Boa noite, meus irmãos. Uma boa noite também a você que está nos acompanhando através da transmissão. Abra sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 9, mas antes mesmo de iniciarmos a leitura, eu ouvi outro dia uma palavra, na verdade não uma palavra, eu vi um vídeo e durante a reflexão naquele vídeo, eu entendi de Deus que essa mensagem deveria ser trazida para a igreja. E naquele momento, às vezes nós falamos, dizemos muito sobre salvação, dizemos muito que os sinais estão claros da volta de Cristo, mas durante aquele vídeo eu refleti, às vezes as pessoas, mesmo nós, às vezes achando que já tem um entendimento claro com relação o que acontece após a morte, será que todo mundo realmente tem bem palpável o que vai acontecer após a morte desse corpo terreno aqui, ao findar aqui, como nós louvamos aqui, o fôlego de vida nessa terra? Nós louvamos aqui com o Rei está voltando. E até pegando aqui um gancho, foi dito uma palavra nesse vídeo que eu estava assistindo, e aí quando eu fui pesquisar a respeito disso, por isso que a gente sempre aconselha, você que não tem uma Bíblia de papel, adquire com urgência. E você que tem e não está fazendo bom uso dessa Bíblia, pelo amor de Deus, não seja louco, não seja louca. Usa, esse é manual de vida. Hoje tudo são as IAs, as inteligências artificiais. Quando eu abri aquela pesquisa lá no Google para procurar referência daquilo que era mostrado, a inteligência artificial lá no Google, hoje tudo é informado através dela. Ela já informa dessa maneira, olha, segundo alguns entendem a respeito da Bíblia, alguns têm esse tipo de entendimento, em todo momento as respostas ali, colocando como se a palavra de Deus fosse algo questionável, ou passível de interpretações. Gente, a palavra de Deus não é um livro de histórias, de contos. A palavra de Deus é a expressão da vontade, do querer do próprio Deus. É Deus através da sua palavra, é uma carta viva. Então a palavra de Deus não é para nós interpretarmos, é para nós entendermos qual é a vontade, qual é o querer, qual é a direção de Deus para a nossa vida. Isso é um manual de vida. Quando você compra lá um objeto, um eletro, geralmente, vem um manual de instruções. Não é para você interpretar, é para você entender como usar, usufruir da melhor maneira daquilo. Assim é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando eu meditava naquilo ali, eu falei assim, gente, eu vou levar essa palavra para a igreja, e buscando de Deus a oportunidade de entender o que seria hoje. E eu gostaria de começar a fazer você a ter uma autorreflexão. O que vai acontecer após a morte? Hora ou outra, seja aquela que aos olhos humanos já está mais avançado, ou mesmo você, rapaz, moça que está novinho, se for olhar a ordem cronológica natural, a pessoa que veio mais vai primeiro, mas não é assim. Nós temos visto a cada dia mais a vida do jovem ser ceifada. E quando chegar um final aqui, o que nós temos feito com essa vida, com esse fôlego de vida que nos foi dado por Deus? No que nós temos ocupado o nosso tempo? O que nós temos preparado? É para esse momento aqui apenas? A maior parte da humanidade vive como se não houvesse amanhã e se não existisse uma vida após a morte. Vive como se tudo se resumisse a esse momento aqui. E se entrega à dissolução, ao pecado, aos prazeres da carne. Vivem sem limites, uma vida louca. Acreditando que morreu, acabou tudo. E ainda dizem dessa maneira, eu vou aproveitar que a vida é uma só. Será que é isso mesmo que a palavra declara? Mas pior, existe uma parcela que tem acreditado em ensinamentos antibíblicos. Ensinamentos que religiões têm trazido e deturbado coisas que nós vamos ver que não estão na palavra. Existe ensinamento, por exemplo, de algumas religiões que ensinam que as pessoas, elas não precisam viver totalmente em santidade. Porque quando ela morrer aqui nessa terra, se ela não tiver cometido pecados melabulosos aos olhos humanos, se não for um crime muito grave, ela vai ficar num lugar, num estágio chamado de purgatório, onde ela vai poder ali ter um momento de sofrimento para ela purificar-se desses pecados menos graves, para depois sim ela poder entrar no céu.
Mas será que tem isso na Bíblia? Aí vem outras religiões dizendo que não, que a pessoa ela tem que viver da melhor maneira aqui, mas que chegou o final dessa vida, quando a pessoa morrer, que ela vai ficar vagando um tempo, até chegar o momento dela reencarnar num outro corpo, e vai vir, pode ser num corpo humano ou num corpo de animal. E às vezes até justifica um sofrimento do ser humano aqui, assim, olha, isso é porque em outras vidas a conduta da pessoa não foi boa, e tem ensinado, turbado e levado multidões a perder-se eternamente aí para o inferno, por causa desses ensinamentos contrários à palavra de Deus. Dizem que, inclusive, às vezes a pessoa fica ali vagando, mas ela fica ali vendo a família, os amigos, ela pode inclusive se comunicar através de pessoas que denominam médios, que recebem esses espíritos daqueles que faleceram, então vagando, aguardando o retorno para essa terra. E será que é isso que está na Bíblia? De repente a pessoa diz, evangelista, como pode tal absurdo? Mas não se engane, uma grande parte da humanidade acredita nesses ensinamentos, acredita que após a morte ainda é possível escolher para onde irá passar a eternidade, e ainda diz, olhem, inclusive quando a pessoa morrer, faça orações, faça rezas, para interceder para a alma dessa pessoa, para quem sabe ela ainda alcance o caminho da luz, se ela não estava no caminho da luz, ou para que ela venha a se consertar e se arrepender enquanto é tempo. Mas, será que é isso que a palavra de Deus declara? Nós vamos ver aqui e aprender com o próprio Senhor Jesus, na sua palavra que não é para ser interpretada, é para ser entendida, compreendida. Olha o que ele diz aqui em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Por isso que o meu está diferente, eu mando vocês abrirem em Hebreus, estou lá em João. Espera aí, pessoal, estou achando, né? Estava aqui de manhã, ela ainda tem que estar aqui. Hebreus, capítulo 9. Agora sim, vamos acompanhar junto aqui? Olha o que a palavra de Deus diz. E, como aos homens, seres humanos, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, restante do versículo. Não, volta lá por gentileza, achei que estava dividido, não. E como aos homens, aos seres humanos, homem ali, ser humano, homem e mulher, está ordenado morrerem quantas vezes, gente? Uma vez, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Todo ser humano, ele tem o direito, ele nasce e recebe o direito da vida, e todos nós vamos viver aqui nessa terra, mas quando chegar a morte, a Bíblia diz que nós somos formados por dois corpos, o corpo físico, a matéria, a carne. Quando chegar a morte física, essa carne, essa matéria é do pó, ela veio ao pó, ela vai voltar. Por mais bonitinho que seja, vai voltar ao pó. O nosso espírito não. O nosso espírito, ele é eterno. E essa eternidade, ela é definida, nós vamos ver aqui, não é após a morte. É antibíblico, é mentiroso, é enganoso, é diabólico esse ensinamento de que dá tempo de escolher depois da morte. Olha a palavra dizendo, e como aos homens, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou, não há mais tempo de fazer escolha. Aí a Bíblia diz que vai vir o juízo, e aí nos restam dois caminhos: ou o descanso eterno na presença de Deus, nós vamos ver aqui, num paraíso eterno, onde será recompensado toda a renúncia que nós tivemos ao pecado, ou o tormento eterno para aquelas que desprezarem o sacrifício do Senhor Jesus. Não existe essa de purgatório, que a pessoa pode escolher depois, que a pessoa pode ali depois sofrer um tempo e depois se decidir ou encontrar o caminho da luz, o caminho dos céus. Não existe essa de que a pessoa vai ficar reencarnando em outro corpo. Não, é muito clara a palavra dizendo, e como aos homens, ao ser humano está ordenado morrerem uma vez. Morreu, acabou. É enquanto estamos vivos, é enquanto tem vida, é que se decide. Vindo depois disso o juízo, e esse dia vai chegar. E nós temos esses sinais, mostrando que está para acontecer, a qualquer momento. E aí, diante disso, nós temos que nos perguntar, o que eu tenho feito, o que temos feito,
com essa vida que Deus nos deu. Olha, vou repetir aqui o 27, nós vamos passar para o 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha o versículo 28. Assim também, olha, da mesma maneira, Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, Cristo veio a esse mundo, no corpo igual ao meu e ao seu, ele também morreu a morte física, uma única vez, quando ele levou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia ainda diz, aparecerá a segunda vez, ele ainda virá, não mais para levar os nossos pecados, não mais para apresentar a verdade, o caminho que é Ele próprio, que é a palavra dEle, o caminho da salvação não, mas agora, segunda vez, sem pecado, não vem mais encarnar no outro corpo, Ele não passou por um purgatório, mas Ele vem sem pecado aos que esperam para a salvação, para aqueles que permanecerem fiéis. Cristo veio, se sacrificou, a humanidade estava condenada à perdição eterna. Eu creio, não são com essas palavras, mas a Bíblia diz que Deus enviou o Filho, o Pai enviou o Filho. Creio que naquela reunião, um momento mais tenso talvez, nos céus, onde Deus olhou, eu vejo, a única alternativa para salvar a humanidade, é nós, o próprio Deus, irmos lá, e decidiram que Cristo viria, veio e se entregou, levou os meus, os seus, nossos pecados, para nos dar direito a sermos salvos, não porque merecemos ou porque somos dignos, é pelo amor, pela misericórdia. E para aquele e para aquela que aceitou esse sacrifício, quando Cristo voltar, a Bíblia diz que Ele virá num piscar de olhos, todos os fiéis, como diz, Ele virá, no meio do versículo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Não vai ficar esperando em local nenhum, morreu instantâneo, fechou os olhos aqui, nós vamos abrir os olhos numa outra realidade, não mais passageira, mas agora eterna. Isso é o que a Bíblia declara. O que temos preparado? Se Cristo volta exatamente nesse momento, aonde você, na sua concepção, não por merecimento, mas de acordo com o seu comprometimento, com a sua alma, com a sua salvação, com a palavra de Deus, para onde você iria passar a eternidade? Nós vimos aqui, é em vida, é no tempo que se chama hoje, é enquanto ainda a vida há esperança, mas acabou a vida aqui, findou o fôlego de vida, acabou, não há mais jeito, está definida a eternidade da pessoa, a depender da conduta dela aqui. Depois da morte, vai restar uma coisa, estarmos diante de Deus. Volta aquele versículo 27 para entendermos isso ainda. E como aos homens, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, quando morrer, vindo depois disso o juízo, resta apenas o juízo. E aí todo ser humano, sem exceção, como diz lá em Apocalipse, do maior que já existiu nessa terra, ao menor que sequer é lembrado, todos, homens e mulheres, estaremos diante de Deus. Quem poderá escapar do juízo de Deus? Naquele dia, nós estaremos diante do Criador dos céus e da terra, do universo. Aquele que nem eu, nem você, nem ninguém consegue ocultar os pensamentos. Ele sabe o que pensamos. Nós teremos que nos apresentar diante do Deus que sabe o que falamos, quando ninguém está vendo. O Deus que sabe o que fazemos, mesmo lá no oculto, quando não está na frente dos irmãos da igreja. O Deus que mais do que isso, nós seres humanos, nós vemos o externo, mas o Deus que conhece a intenção do coração. É diante dele que eu, que você, que todos nós um dia iremos prestar contas. E é agora, em vida, é que se decide. No dia do Senhor, o dia que estivermos diante dele, nós seremos honrados e recompensados por renunciarmos à nossa vontade falha, imperfeita, para estar com ele para toda a eternidade, ou se por mais que a pessoa tenha uma vida sofrida aqui, mas se negou a Deus, se ela vai passar a eternidade num tormento. Para confirmar isso aqui, vamos agora lá para o finalzinho, abre a Bíblia de trás para frente, vai ficar mais fácil. Apocalipse, capítulo 20, antepenúltimo livro da Bíblia.
A escolha minha é sua, é nossa. A escolha é individual. Pelo amor de Deus, se você estava brincando com a sua salvação, se você estava preocupado mais com as coisas desse mundo que vão perecer, acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. A escolha é nossa, vida eterna ou sacrifício eterno. É preciso escolher um lado, não dá para ficar em cima do muro. E a Bíblia diz que aqueles que rejeitarem a salvação, que rejeitarem esse Deus de amor, que escolherem viver aqui na devassidão, no pecado, no engano, existem livros das obras, das más obras, na qual vão estar registrados o nome deles. A Bíblia diz que assim como Satanás e os demônios, o inferno e a morte, eles estarão condenados a um lago de forno eterno, essa mesma gente que rejeitar o amor de Deus, que escolher viver na rebeldia, no pecado, elas vão para o mesmo lugar. Evangelize para os fiéis, nós vamos ver aqui, aquele que o nome estiver escrito no livro da vida, nos céus, esse será recompensado. Olha capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele e aquela que em vida não escolheu viver com Cristo, andar em santidade, rejeitar o pecado, abandonar o engano, infelizmente, depois que morrer já não vai mais ter jeito. E aquele que não foi achado, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Para sair daqui quanto tempo? 100 anos? 1 milênio? 10 mil anos? Para nunca mais sair de lá. Que triste vai ser. Não rejeite essa salvação. Mas por outro lado, para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que receberem o sacrifício desse Deus de amor, que entenderem, peraí, Deus morreu para me salvar. Aqueles que abrirem mão do eu, das vontades enganosas, abrem mão do pecado, para viver de acordo com a boa, agradável vontade de Deus, esses serão recompensados. Esses que estiverem com o nome no livro da vida. Olha o capítulo 21, o versículo 4, que é a consequência, a recompensa para eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima daqueles que tiveram o nome no livro da vida, daqueles que enquanto vida que estiverem escolher viver com Deus e para Deus. E não haverá mais morte, olha que coisa maravilhosa, nem pranto, vai cessar toda dor, nem clamor, todo sofrimento, nem dor, tudo será findado, porque já as primeiras coisas referentes a essa vida terrena são passadas. Versículo 7 para a gente finalizar, e pode voltar para a gentileza a Roberta que está dirigindo o culto. Quem vencer, olha, quem venceu o pecado, as tentações, quem venceu os enganos desse mundo, herdará todas as coisas. Que coisa, evangelistas? Como essa que citamos aqui. Mas depois eu te encorajo a ler o capítulo 21 inteiro. Quem vencer dará todas as coisas. E eu, olha o Pai dizendo, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Hoje, essa salvação, ela é oferecida, ela está acessível a todos nós, de forma gratuita. Escolha, ainda em vida. Evangelista, mas eu já ouvi dizer também, que se de tudo acontecer, de Cristo voltar, e a pessoa, ainda que ela não tiver sido arrebatada e não morrer, ela ainda vai ter direito a escolher ser salvo. Eu digo que sim, é verdade. Inclusive está na Bíblia. Mas se hoje, com toda a oportunidade que temos, com toda a facilidade, principalmente nós aqui na nossa nação, sem represália, sem perseguição explícita, nós temos todo o direito de vir cultuar a Deus. As pessoas veem dificuldade em renunciar muitas das vezes a um jeito de falar, uma veste, uma postura, uma amizade, algum costume. Imagina naquela época da grande tribulação. Não é mensagem para hoje, não dá tempo, mas só um spoiler para você entender. Naquele tempo, a pessoa, para ela conseguir um prato de comida, imagina a pessoa morrendo de fome. Quer comer? Quero. Aceite a marca da besta, ou seja, rejeite a sua salvação por completo. Pessoa morrendo de dor, quer um medicamento? Quero. Quer um médico? Quero. Rejeite a Cristo, negue a Deus. Se hoje, tão fácil as pessoas têm tendo dificuldade, imagine naquela época, se terão de pagar com a própria vida. Será que as pessoas terão força? Não espere, não pague para ver. Amém?
Amém. Que palavra que Deus trouxe para a gente hoje, né? Para a gente aprender a fazer as escolhas corretas, né, evangelista? E a gente tem essa oportunidade hoje em dia, né? Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? E a palavra do Senhor disse, né, que é do nosso coração, né, que procede as saídas da vida. Então, muitas das vezes a gente deixa entrar no nosso coração coisas que não vão nos levar para a salvação, não vão nos levar a ter uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então, vamos analisar mais o que a gente deixa descer para o nosso coração, o que a gente aceita, quais os pensamentos que nós estamos aceitando no nosso dia a dia, né? Vamos falar com o nosso Deus. Você fecha os seus olhos neste momento, eleva o seu pensamento ao Senhor Jesus neste momento. Saiba que Deus, ele te aceita do jeito que você está hoje. Não olhe para você pensando que você não é merecedor, que você não é digno, porque nenhum de nós somos. Mas através do perdão e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós nos tornamos dignos de o receber. E com Ele fazendo morada em nós, nós nos tornamos santos e perfeitos. Então, você que por acaso é a sua primeira vez aqui na Igreja do Povo de Deus, você que está assistindo essa reunião na sua casa, talvez é a primeira vez que você se conecta nesse canal da igreja, e talvez você não sabe nem orar. Então, feche os seus olhos neste momento, e se você tem alguma dificuldade em falar com Deus, repita essas palavras comigo. Senhor, meu Deus, na tua presença, eu me coloco neste momento para buscar do Senhor o perdão para a minha vida. Eu reconheço, Pai, que sou cheio de falhas e imperfeições, mas sei também que o Senhor está pronto para me perdoar. Então, Espírito Santo, me perdoe neste momento, limpe-me por completo, faça de mim semelhança e imagem do Senhor, porque eu quero fazer um convite todo em especial ao Senhor, que é o meu Deus, o Pai, o Filho, na pessoa do Espírito Santo. Faça morada em minha vida e venha transformar todo o meu viver de acordo com a tua vontade. Sim, meu Pai, nós estamos aqui para nos render perante o Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que muitas das vezes as nossas escolhas não são as mais corretas. Nós reconhecemos, Pai, que muitas das vezes as nossas decisões nos levam para caminhos que o Senhor não deseja. Então, meu Pai, assim como o motorista que trilha o caminho errado e tem que pegar o retorno, meu Pai, para voltar para a estrada correta, meu Deus, assim nós queremos, meu Pai, voltar para os caminhos corretos. Nós queremos, meu Pai, voltar para a estrada que nos leva à salvação. Pois nós sabemos, meu Pai, que nessa vida muitas pessoas buscam status, buscam um corpo saudável, beleza, estética, dinheiro, ser bem-sucedido, mas nada neste mundo tem mais valor do que a salvação. Porque, meu Pai, as coisas neste mundo, elas vão passar, Senhor. Tudo nesse mundo passará, Senhor, mas a tua palavra não. A nossa eternidade, Pai, já diz que é para sempre. Então, Espírito Santo, nós queremos escolher viver com o Senhor. Ó, Pai, nós queremos ser moldados para isso. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha ter o livre acesso em nosso viver para transformar tudo aquilo que há em nós, meu Pai. Nós queremos renunciar, meu Pai, se preciso for amizades. Nós queremos renunciar, se preciso for, meu Pai, o dinheiro. Nós queremos renunciar, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que porventura nos afasta do Senhor e nos faz, meu Pai, correr o risco de perder a nossa salvação. Porque o mais importante nesse mundo, meu Pai, é após a nossa morte.
Sim, meu Pai, essa vida o Senhor nos deu o privilégio de passarmos nessa terra, de convivermos com pessoas especiais, de termos uma família, de realizarmos sonhos, projetos, mas, meu Pai, nada neste mundo tem mais valor do que estar com o Senhor. Meu Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós hoje, porque nós não sabemos, meu Pai, daqui 10 minutos nós não sabemos se estaremos aqui. Então, meu Pai, o Senhor nos dá essa oportunidade do agora, para abrir o nosso coração ao Senhor, para derramar a nossa vida ao Senhor e dizer: Espírito Santo, tome o controle da nossa vida, seja o dono, único e exclusivo dono do nosso viver, Pai. Ó Espírito Santo, nós queremos andar nos seus caminhos, não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós queremos beber dessa fonte de água viva, meu Pai. Então, meu Pai, nos ajude, Pai, nos ajude fortalecendo e renovando a nossa fé, dia após dia, Senhor. Faça isso, meu Deus. Espírito Santo, abraça, meu Deus, o teu povo. Abraça toda essa gente nesse momento. Ah, meu Pai, aquele que já se decidiu, aquele que já tomou uma decisão. Ah, fortalece, sustenta, não deixa cair, não deixa desanimar na caminhada. Aquele, meu Deus, aquela que de repente ainda não havia tomado essa decisão, estava em cima do muro, ou sequer, meu Deus, estava dando a devida importância. Meu Deus, que diante dessa mensagem de hoje, que essa pessoa ela passe a analisar melhor, quando chegar o final da vida dela aqui, quando a morte, meu Deus, chegar, meu Deus, e só temos uma certeza, de que um dia vai chegar, de que um dia, meu Deus, estaremos diante do Senhor, para prestar conta dos nossos atos. Qual será, meu Deus, o destino da alma, do espírito? Qual será o lar eterno, meu Pai, dessa pessoa? Hoje, meu Deus, é hoje que temos a escolha. Qual caminho essa pessoa vai aceitar? Qual caminho, qual direção você vai tomar? Pense, reflita, quantas pessoas você conheceu que tinha planos, que tinha projetos, que acreditava que iria alcançar, que ia viver muito tempo, e o fôlego de vida foi tirado, já não mais aqui está. Nós não somos melhores, nós não sabemos quando a nossa hora irá chegar, mas quando chegar, qual será o nosso destino, o nosso lar? Meu Deus, a escolha é feita hoje, agora. Quantas pessoas, meu Deus, procurando satisfazer a alma, com os prazeres dessa vida, meu Deus, que passam, e somente o Senhor pode preencher o vazio da alma do ser humano. Quantas pessoas, meu Deus, procurando preencher esse vazio na companhia de outras pessoas, em outros braços, meu Pai, até mesmo acreditando que nas religiões irão encontrar esse alento para a alma. Quantas pessoas, meu Deus, buscando no dinheiro essa paz, essa alegria, buscando, meu Deus, a si próprio salvar. Ah, meu Deus, ele não vai conseguir, não vai alcançar. É somente pelo sacrifício do Senhor Jesus, é somente recebendo ao Senhor, é somente se entregando, é somente, meu Deus, renunciando a essa vida, nascendo de novo, se convertendo. Oh, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo, convence aquela que ainda, meu Deus, não havia tomado essa decisão, enquanto ainda tem fôlego de vida, meu Deus, convence essa pessoa. Bate, Espírito Santo, nesse coração que se encontrava fechado, para quem sabe esse coração possa se abrir para o Senhor. Meu Pai, eu te peço ainda, olha para a vida da Viviane, eu não sei qual a necessidade dela, mas vem aqui um pedido de oração. Alcança e perdoa ela assim como o Senhor tem nos perdoado, seja qual for o mal, meu Pai, que a havia atingido, que vinha ser com a força do teu poder arrancado. Mas se ela, meu Deus, ainda não te conhece, que ela possa conhecer o Senhor, que ela possa, meu Deus, abrir o coração para o Senhor, que ela possa receber, ó Deus, o teu amor, a tua salvação. Obrigado, Senhor.
como a tua filha já glorificava o Senhor. Obrigado pela oportunidade, pela honra, pelo privilégio de estarmos aqui, de termos os nossos olhos abertos para a verdade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Mesmo muitas das vezes nós com o coração endurecido, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pela oportunidade de hoje, meu Deus, nós decidirmos pela nossa salvação, pela nossa vida, por decidirmos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Não nos deixe, meu Deus, nos afastar. Que nada, que ninguém, meu Deus, nos tirar da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, obrigada. Obrigada, meu Pai, pela vida de cada irmão que aqui está nessa noite. Obrigada por cada um, meu Pai, que teve o privilégio de poder, meu Pai, ouvir a Tua palavra. E eu tenho certeza, meu Pai, que vidas foram tocadas. Eu tenho certeza, meu Pai, que olhos serão abertos, meu Pai. E eu tenho certeza que muitos, Pai, começarão, meu Pai, a rever melhor as suas escolhas, a rever melhor as suas decisões, os seus pensamentos, Pai. Ó Deus, graças te damos por tudo. Meu Deus, ainda oro, meu Pai, pela vida do João Evangelista. Eu oro pela vida de cada irmão que aqui se encontra, que está com alguma enfermidade, que está com alguma dor, Pai amado. Meu Deus, o Senhor é a própria cura, o Senhor é o próprio milagre, Pai. Então venha neste momento tocar, meu Pai, no corpo do João Evangelista, no corpo, meu Pai, desses irmãos, meu Pai, que chegaram aqui com alguma dor, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as dores, todas as enfermidades saiam e que o Senhor venha derramar o teu poder de cura, de milagre e de perfeita saúde, pois o Senhor é o médico dos médicos e quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.